Garoto de Ipanema. Na primeira infância, ele já sonhava com a magia do teatro. Na adolescência, decidiu seguir o caminho artístico. Ele é ator, produtor, diretor e professor. Congrega inúmeras indicações e vários prêmios. Integra a Companhia dos Atores. Teve como mestres Miguel Falabella, Sérgio Brito, Amir Haddad e Rubens Correia. Seus espetáculos têm elogios de público e crítica. Interpretou clássicos como Édipo Rei, Ricardo III, recebendo muitas críticas favoráveis. No teatro musical, ele tem assinatura nos mais renomados espetáculos, como Ui Ui, A França é Aqui, Samba Futebol Clube, Sambrá, Aquele Abraço, entre muitos outros. Ele desponta como um dos nomes mais respeitados da sua geração. No perfil de hoje eu converso com alegria e muita satisfação com Gustavo Gasparani. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Depois dessa apresentação posso ir embora. Ah, não vai não. Ficar olhando para a câmera, a pessoa não sabe se enfia debaixo da mesa. Imagina. Você esqueceu de falar só uma coisa. O quê? Que eu sou um mangueirense. Não, calma. Mas a gente tem 1 hora de conversa aqui. Se eu entregar tudo de bandeja, não dá, né? Ainda tem muita coisa pra gente falar. É mangueirense, passista, de escola de samba mesmo, da Mangueira, né? É, de escola. Eu sou mangueirense. Da Mangueira. Eu desfilo na Mangueira desde 1988. É? Faço as suas contas, completei 30 anos desfilando. Nossa. Praticamente ontem, assim, que você começou? Eu comecei bem cedinho. Praticamente ontem. Mas toda essa história começa... Mas eu comecei cedo, eu comecei com 20 anos. Desfilando? É. E o samba entrou na sua vida mais pra diante, né? Não fazia parte da sua infância? Fazia? Não, fazia... A minha adolescência, a minha infância na década de 70 e na década de 70 as escolas de samba, elas eram muito... Estavam muito na moda, né? Então toda a família de classe média tinha a sua escola. Tinha algum envolvimento. Mas na minha família ninguém tem a ver com samba. Eu gostei disso, como também ninguém tinha a ver com teatro, e eu gostava de teatro, como ninguém gostava... A minha família tem uma fazenda no interior de São Paulo e eu era louco por bicho, queria ser veterinário. Pois é, isso que eu ia comentar com você. Eu sei que você, muito pequeno, já sonhava lá na fazenda, ao lado dos bichos e coisa e tal, mas você sonhava com teatro, você pensava em teatro de uma foram forma duas coisas muito... lúdica, talvez. Mas foram coisas muito novas. O teatro, na minha relação, com 3 anos de idade, eu entrei numa escola chamada Jardim Escola Saradossi. E tinha a professora Sueli Poggio, que fazia uma peça chamada Soldadinha Boneca, eu acho, com a Clarice Derzier. E maravilhosa. Quem dirigia era o Rogério Frois. Eu era louco pela Clarice, o namorado da minha irmã fazia, e um primo distante também fazia a peça. E era do lado da casa dos meus avós, era no Teatro Teresa Raquel, eu ia sempre. Muitos anos depois eu trabalhei com o Rogério Frois no Édipo Rei. Eu falei, você tem uma parcela de culpa. E você sabe que ele tem uma parcela de culpa na Clarice também, né? Na Clarice ela era a protagonista da peça. Não, né? O Rogério que incentivou a Clarice a ir pro teatro. E ele dirigia ela, né? Eu era uma criança de, sei lá, 7 anos que ia assistir direto a peça várias vezes. Então, assim, eu comecei a fazer teatro na escola com 3 para 4 anos, antes de aprender a ler, antes de aprender a nadar, antes de aprender coisas básicas, eu fazia teatro. Então, minha relação com o teatro, embora eu não seja de uma família de artistas, é muito visceral e muito natural. É o lugar onde eu me sinto em casa, assim, muito... Você já disse que o teatro é a sua religião. Mas é. E aí, isso foi com 3, 4 anos. Com 5 para 6 anos, mais ou menos, eu comecei a ir para a fazenda. E aí eu descobri uma coisa muito louca, que era a relação com os bichos. Cavalo, vaca, e eu queria ser veterinário. Eu fazia teatro na escola e eu passava um mês, as férias, né, grandes, na fazenda no interior de São Paulo, e eu ia de uma forma... Isso deve ser da minha natureza, né? Tudo que eu faço com muita dedicação. Eu ia para lá, os meus primos, meus irmãos, eles dormiam tarde, acordavam, estavam de férias, aí tomavam café da manhã de fazenda, iam jogar futebol, iam para a piscina. Eu acordava às 5 da manhã. Olha. O vaqueiro-chefe batia na janela e falava, ô Pretinho, porque eu pegava sol, ficava muito moreno. E aí, quando eu já estava mais velhinho, assim, com uns 10 anos, eu ia às 4h30, 5 horas da manhã, eu tomava um iogurte, ia para lá, ficava até a hora do almoço deles, que era 9 da manhã, eu ia tomar meu café da manhã, depois eu ia para casa do vaqueiro-chefe, que era o Tuninho, e ficava tomando, ele almoçando e eu conversando, ouvindo as rádios. E isso era todo dia de segunda, era minhas férias, era isso. Eu fotografava o desenvolvimento dos bezerros, das vacas, tinha cavalo, sabia laçar. Então a ideia era ser veterinário. Eu queria ser veterinário ou fazer zootecnia, eu já estava pensando nisso.
Aí, quando eu tinha, mais ao mesmo tempo, na escola, eu já pegava... Eu me lembro que com 10 anos eu convenci essa professora, a Sueli, a montar os saltimbancos. Que eu fui ver, eu tinha 10 anos, fui ver no Canecão, com a Paulo Marieta. Sinhalins. Não, Marieta, Grande Otelo, o elenco original. O elenco... eu antes tinha ainda 10 da anos Lucinha. quando eles estavam lançando. Foi. E aí, era no Canecão, Pedro Paulo Rangel, e eu vi aquilo que eu queria fazer. Então, eu peguei o LP, eu tinha 10 anos de idade, eu peguei o LP, eu escrevi, ouvindo todo o texto, levei o caderno escrito para ela, falando que a gente podia montar essa peça. Aí ela, óbvio, montou, né? Como criança de 10 anos. Leva um texto pronto para Não, professor. pega você, o cara teve que dar o trabalho de ficar ouvindo o LP. Imagina quanto tempo eu demorei. E isso é a pior parte, né? Quando você tem uma fita para tirar, é um criança, negócio muito pequenininho, né? Aí complicado eu fiz isso. mesmo. Olha como eu gostava disso, né? Então eram duas coisas que eu gostava muito. E fui seguindo isso na infância, gostando dos dois. No início da adolescência, eu estava inclinado a ser veterinário, até porque quando eu fui para o Andrews. E o Andrews, o teatro só começava aos 14 anos, no ensino, hoje em dia ensino médio, né? Porque era científico. O ginásio da sétima, a quinta, sexta, sétima, oitava não tinha. Então eu tive uma lacuna sem teatro. Eu era muito tímido, tinha vergonha de assim, ir para um curso. Então eu fiquei com aquela memória infantil dos 3 aos 10 fazendo teatro, fazia na escola e fazia também com a Bel Garcia, estudava comigo, Patrícia Niedermayer, que são atrizes, né? E a Bel, fundei junto com ela a Companhia dos Atores e os outros companheiros. E então, assim, desde muito pequenininho a gente trabalhava, brincava já de teatro. Com isso... Na verdade, então, o teatro já estava mesmo minha avó com me levava, você, a minha avó me levava todo e seu sábado. avô também tem Minha uma avó. história. Os Sua pais da avó? minha mãe. A minha avó me levava todo sábado ao teatro infantil. Eu ia tablado, ter várias peças. Todo sábado eu ia com ela ao teatro, porque eu já gostava, ela levava. E eu me lembro que eu vi uma vez uma peça que eu fiquei indignado, que era o Embarque de Noé no tablado, porque os bichos grandes eram personificados pelos atores e os pequenos eram imaginação. Eu fiquei puto com aquilo. Cadê a tartaruga? Cadê? Tinha que imaginar, eu quero ver. Já que eu estou aqui, eu o não teatro é esqueci vivo, isso, né? Eu não Claro. viajei naquela proposta de direção, mas não sabia o que era ainda. Aí você já estava exercendo o seu lado diretor. E o meu avô, na adolescência, minha avó já tinha falecido, meu avô frequentou o teatro desde os 11 anos. Ele era apaixonado pelo pai da Marília Pêra. Manuel Pêra. Isso. Ele amava o Manuel Pêra, ele me contava do Manuel Pêra. E eu amava a Marília Pêra. Eu quis ser ator, eu fazia teatro, adorava teatro, era uma dúvida. Aí na adolescência eu não tinha mais o teatro, dos 11 aos 13 anos, 11 aos 14 anos, assim, eu não tinha teatro na minha vida como eu tinha na infância. E a Fazenda bombando. Fotografias dos bichos, eu tinha um álbum de fotografias só de vacas. Nossa! Eu ia viajar com a minha família nas férias, eu tirava uma foto da família inteira e o resto era só bicho. Só bicho. Eu queria ser veterinário, isso tudo. Aí, coisas do destino, né? Eu estava falando da Marília. Mas aí você entrou no Andrews. Aí eu entrei no Andrews. E lá tinha um grupo de teatro. Mas o Andrews só tinha a partir dos 14 anos. Então, eu então no ginásio, nessa parte do ginásio, eu não tinha teatro. Da quinta à oitava não tinha teatro. Mas você estava já no Andrews? Estava no Andrews. Só não tinha eu saí o curso do de primário e fui para o Andrews. Aí da quinta à oitava não tinha teatro. Eu era meio perdida, assim. Eu me lembro que a Marisa Monte também estudava lá. Isso. E ela também era perdida, assim. A gente se conheceu na oitava série, eram meio desenturmados. Eu tinha os meus amigos, que eu sempre tive muito amigo. Mas tinha uma coisa que faltava, que foi a questão da arte na minha educação até os 10 anos. E da quinta série à oitava, nessa época do Andrews, não tinha. Na época que eu estudava lá. E a gente ficava assim, a gente se encontrou depois, quando aos 14 anos todo mundo entrou no teatro, que o Miguel Falabella dava aula. Foram nas aulas do Miguel. E aí, eu e Marisa, que ficávamos lá na oitava série, já maiorzinhos, tipo, a gente não sabia, mas faltava alguma coisa ali, né? Aí a gente montou Rock Horror, Cabaré, e era uma turma incrível, tinha Cristiano de Ataí, tinha o Marcelo Olinto, que é meu parceiro também na Companhia dos Atores. Muitos atores incríveis naquela... Era um grupo incrível. Nesse momento, teu avô te apresentou mulher. Aí, nesse momento, minha avó morreu, eu tinha 13 anos. E eu viajava com meu avô. Ele viajava com os netos. Cada vez ele chamava um. E quando a gente viajava, ele ia contando. Olha. Como que ele viu o Manoel, como é que ele ia na Geração Trianon, ele via Procópio.
E eu ouvia muito falar do Procópio, eu falava, Procópio era bom, mas eu gostava mesmo, era de Manuel Pera. E eu, nessa fase que não tinha teatro na minha vida, antes dos 14 anos, eu não sei se era na volta da escola, eu comia vendo aquele Vale a Pena Ver de Novo. E tinha uma novela que a Marília fazia, chamada Uma Rosa com Amor. Ela era partner do Paulo Goulart. E eu era louco. Eu via aquela novela todo dia e eu pensava assim, eu quero fazer o que essa mulher faz. Eu era louco. Eu era louco a ponto de quando eu fiz 14 anos eu pedi pro meu pai. Eu dava festas bombásticas, 2 por ano. Olha. Meu pai tinha lona de caminhão para forrar a casa. Caramba. E meu apelido na escola era Travoltinha, que eu dançava. Você gostava de dançar? Ganhava os concursos de dança, eu e Bel Garcia. E aí eu pedi pro meu pai, falei assim, eu não quero fazer festa quando eu estava com 14 anos. Eu quero comemorar o aniversário vendo a peça da Marília Pera. Então, qual era? Era... Ai, gente, não posso esquecer essa peça, sensacional. Ai, peraí. Adorável Júlia. Era incrível, dirigido pelo Domingos de Oliveira com ela. E ela arrasava no Teatro do Copacabana Palace. E aí eu fui, eram umas 15 crianças, meu pai comprou os ingressos, todos a gente foi de ônibus, depois foi para o McDonald's, lá onde é que a gente foi. Eu sei que eu fui. Foi uma beleza, foi né? Incrível. Eu tinha essa coisa, eu morava na Afrânio e eu via, como todo adolescente, eu ficava vendo as mesmas coisas 150 vezes, né? Então, quando eu tinha 11 anos, as 2 coisas que eu mais via era Grease no cinema e Gal Tropical. E o show da Gal? O Gal Tropical, sim, que era o show da Gal, em frente à minha casa, praticamente, que era no Teatro Casagrande. Sim. Mas era um grupo de adolescentes, muito novinho, todo mundo ali, 12 anos, que comprava na última fila e sentava todo mundo grudado e ficava vendo ela cantar Força Estranha. Mas a gente foi ver, assim, 6 vezes, 5 vezes. Zilhões. Não tínhamos problema nessa época de falta de dinheiro. Não tinha problema de nada, né? Naquela Nem de segurança. Não tinha o problema da segurança e o país não... Depois da minha adolescência, eu só me lembro do meu pai falar, a partir assim, dos 17, 18 anos, só me lembro do meu pai falar, não, dinheiro. Aí o país mudou total. Mudou tudo completamente. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Na época do Miguel, que você ingressou na história de voltar a fazer teatro, digamos assim, ali foi mais ou menos decisivo para você? Foi, porque assim, dos 3 aos 10 eu fiz teatro, como tudo que eu fazia na vida, eu sempre fui muito comprometido, eu sou geminiano, maluco da cabeça, mas eu tinha uma coisa de ser muito sério. Então eu fazia teatro a sério. Como eu ia na fazenda, minhas férias eu levava a sério. Então eu tinha essas 2 coisas, né? A vida rural e o teatro. Eu sabia que eu ia ser um dos 2. Como eu fiquei sem ele na adolescência, o teatro, e eu queria ir no tablado, a Bel falava, vamos pro tablado, eu tinha vergonha. E aí minha família não tinha nada a ver com isso. Não tinha meu pai lia muito, sempre quis ser escritor, mas enfim, foi criar os filhos, trabalhou era administrador de empresa. E aí, desculpa, eu me atrapalhei aqui, fala tanta coisa. Você estava falando da época que você voltou a fazer teatro. Aí quando eu fui fazer o teatro no Andros, já era para saber, tipo assim, se eu gostar disso, eu vou fazer isso. E quando eu entrei para fazer, eu me lembro que o Miguel estava assim, todo mundo vai ler Hamlet. E eu detestava ler, detestava português. Eu peguei o Hamlet. E hoje és um escritor? Um autor. Eu sou um dramaturgo, e eu adoro ler. Isso mudou muito. Na 8ª série eu tive uma professora chamada, ela era gaúcha, ela era Maria Emília, e Maria Emília falava, que gurita é quente. E eu passei a gostar de português por causa dela. Mas ele deu para ler o Hamlet. Aí eu li o Hamlet, era uma daquelas traduções difíceis, e para quem não tem nenhum hábito de leitura, eu tinha 14 anos, acabei com dor de cabeça, aí liguei, falei, tem que ler de novo, para entender. Aí eu li de novo, aí comecei a ensaiar. Só que eu entrei, por ser muito tímido, a peça já estava sendo ensaiada, assim, eu entrei, o curso começou em março, eu entrei em junho. Realmente, já estava... Então o Miguel não me conheceu direito, mas eu comecei a fazer a peça. No ano seguinte eu fiz o Cabaré. Com ele? Com ele também, fiz os 2, Rock Horror e Cabaré. No Rock Horror não cheguei nem a poder pegar personagem, já estava meio tudo escolhido. Mas quando eu fiz a peça, eu falei, aí é coisas do destino. Nessa época que eu comecei a ensaiar a peça, agora eu já não vou saber certinho se é nesse ano, a minha avó, no ano que eu entrei para o teatro, um ano antes, nas férias anteriores que eu iria viajar,
para a fazenda, que eu tinha tudo colecionado, catalogado, ver o desenvolvimento dos bezerros, coisa de veterinário. Eu peguei uma doença chamada, que foi a única doença séria que eu tive na vida, chamada toxoplasmose. E eu peguei no verão, que eu ia para a fazenda, e nesse verão eu não pude ter contato com bichos. Porque é uma doença que é transmitida por gato. Na época eu não sabia que o pombo, mas enfim, eram os pombos que hoje em dia transmitiam. Por coincidência, meu pai, eu já via escola de samba na TV. E eu adorava samba. Eu gostava, o primeiro samba que eu entendi que eu gostava de samba era com a Clara Nunes cantando o Contos de Areia. Porque na década de 70, a cultura do samba, Martinho, Bete, Clara, Paulinho, faziam muito sucesso. Tinha na minha casa esses discos, do Paulinha, sobretudo, e da Clara. Não, na minha casa o disco do meu pai e dos meus irmãos era Paulinho. Era o único que tinha. Aí eu comecei pelo Paulinho, mas o meu pai, quando eu fiz, eu não sei, que devia ser uns 10 anos também, tudo mais ou menos por aí, ele falou, já que você gosta tanto de samba, eu aprendi a dançar Contos de Areia, juntos com a amiga dele. E aí, já que você gosta de samba, eu vou te dar uma fita. E ele me deu uma fita do Martinho, chamado Canta, Canta, Minha Gente. Então tinha a fita do Martinho, tinha um LP de Os Melhores do Paulinho da Viola. E aí você foi. E a rádio. Na época você ouvia a rádio, tocava tudo na rádio. Eu sabia todas as músicas da Clara. A Alcione estava bombando também. Eles a todos Beth, estavam. todos os carnavais, eu sabia todas as músicas da Beth, que a Beth é uma hitmaker, né? Então, isso na fazenda eu ouvi os sambas, minha tia gostava de carnaval. Mas aí você não pôde ir para a fazenda, ficou aqui no Rio de Janeiro. Eu não pude ir para a fazenda. Fiquei no Rio de Janeiro, não fazia teatro ainda. Porque aí meu pai falou assim, bom, eu sou mais novo e eles ficaram com, acho que ele ficou com pena, né? E falou assim, poxa, já que a coisa que esse moleque mais gosta é ficar com você. Quase morri, sei lá. Meu padrasto era médico, então por isso eu não fui internado. Porque ele me tirava sangue 2 vezes por dia, ele era laboratorista. E então foi uma coisa séria, né? E aí ele resolveu obrigar os meus irmãos mais velhos a me levar para ver um desfile de escola de samba, que era uma coisa que eu amava, eu via pela TV, eu já era mangueirense, sei lá por quê, mas nunca tinha visto. E ele sabia que eu amava porque ele me levava nos sebos para comprar os discos de escola de samba. Era uma coisa que estava surgindo aí naquele limbo do teatro, que não existia ainda na vida. Eu gostava, era uma coisa que eu gostava, que nem meu irmão gostava de futebol, eu gostava de escola de samba. Isso foi antes. Ele ia me levando para essas coisas. Aí comprou os ingressos e meus irmãos me levaram. Cheguei 12:30 na arquibancada e minha irmã já querendo... Provavelmente foi um dia memorável para você. Eu achei que a primeira escola ia ganhar o carnaval. De tão incrível, eu achei que... É óbvio que a primeira escola ficou lá em 10º, porque da primeira... Mas foi o teu entusiasmo e o teu impacto também do momento, né? Você vê, era teatro aquilo também, né? Não, a escola de samba assim, é uma forma de teatro, é um teatro popular. A vida da fazenda, a opção por ser veterinário, ela foi até os 14 anos, até os 17 anos, assim, mais ou menos. Depois você... Até eu entrar no vestibular. Sim. E o teatro, ele foi muito forte até os 10 anos. Aí eu tive um gap dos 10 aos 14, onde entrou aí a escola de samba, que eu assistia na Fazenda no Carnaval, que eu gostava de ver. O samba foi entrando levemente aí. Mas você voltou para a história do teatro. Não, aí quando eu voltei para o teatro no Andros... Mas essa história você vai contar daqui a pouquinho. Tá. Espera aí. Só para terminar então esse bloco, eu era um jovem que amava teatro na infância. No início da adolescência, ele não sabia bem, estava achando que ia ser veterinário por causa da fazenda e gostava de música brasileira muito. Meus irmãos são mais velhos, ouvia MPB direto e samba era uma coisa que só eu gostava muito na minha casa. Todo mundo ouvia, mas quem gostava mesmo era eu. Você. E eu comecei a pesquisar isso, música. E que depois tudo vai fazer sentido. Tudo faz sentido, porque aí você vira um multi... Gustavo Gasparani. Tudo vai fazer sentido depois. E você vai contar isso depois, daqui a pouquinho. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, você não vai sair daí depois desse papo maravilhoso e eu volto já já com mais Gustavo Gasparani.